Senhor prefeito, futuro prefeito, talvez, né? Porque nós não temos o nosso vice-prefeito, pediu licença agora. Senhor presidente, desculpa a brincadeira. Senhoras e senhores vereadores, eu gostaria aqui de levantar aquilo que antes eu falei aqui naquela audiência às 7 da manhã, onde eu afirmei que nós estamos sendo pautados no ano de 2017 por apenas uma lei, pela Lei 13.019, quando na verdade esta lei tão alegada pela Procuradoria, mas principalmente pelo prefeito, é de que esta lei não se pode mais fazer essas parcerias e todas têm que ser renovadas. Pois muito bem, a Lei 13.019, ela não proíbe convênios, ela apenas regula convênios. E o que nós estamos ouvindo aqui é que nenhum convênio mais poderia ser feito e que, portanto, tudo deveria ser extinto. Isto é, a Lei 13.019, então nós vamos romper com a APAE. Nós vamos deixar de ajudar as instituições, porque tem uma lei que assim o determina. Não, esta lei, ela regula as relações. E cabe ao Poder Executivo, se quiser, e aí é onde eu entro, se quiser, faz o quê? Faz esta adequação a esta lei. Infelizmente, o que aqui nós, em Caxias do Sul, não vimos é que a Prefeitura, ela não demonstrou a intenção de fazê-lo. Porque se ela quisesse efetivamente regular, ela encaminharia aqui para a Câmara de Vereadores projetos de regulamentação e não simplesmente vir com esse discurso de que esta lei, ela proíbe. Então é muito fácil se colocar atrás de uma lei e não se tomar a atitude para se encontrar uma solução. Porque um gestor... só um momento, colega Tuigo. Um gestor, ele é eleito para resolver os problemas dos cidadãos. É para isso que ele é eleito, para resolver. Se existe alguma determinação que o impeça, que vai encontrar outras soluções. É esta a atitude que um legislador e que um prefeito tem que ter. Vamos encontrar na justiça, na legislação, ações que possam contribuir com a sociedade. E não simplesmente dizer, esta lei não pode. E aí? Você foi eleito para quê? Para simplesmente dizer que nada pode? E outra coisa muito importante que o vereador Eloy Frisso traz aqui, e eu trouxe aqui em março, afirmei em março, e agora quase um ano depois, em que eu afirmei que esse governo não tem absolutamente nenhuma estratégia. Esse governo, ele não tem planejamento estratégico. Desculpem, ele tem uma estratégia. A estratégia está sendo aplicada. Mas ele não tem planejamento estratégico de governabilidade. Porque uma coisa foi na campanha dizer que nós faremos um novo governo. Senhoras e senhores, nem secretários tinham. Quem é que elaborou a proposta de campanha do prefeito na época da campanha? Qual foi a equipe que pensou em tudo aquilo? Se não existia secretários, se não existia uma equipe, se não existia, não tinha planejamento. E se não tinha planejamento, o que pensou? Ah, nós vamos fazer o planejamento durante a administração. Senhoras e senhores, isso é irresponsabilidade, porque o município continua andando. Uma empresa continua andando e você vai fazer o planejamento durante aquele ano fiscal, você tem que fazer antes aquele planejamento. A não ser que essa empresa seja nova. A não ser. Mas a Prefeitura de Caxias do Sul não é nova. A Prefeitura de Caxias do Sul já tem uma história e esse planejamento deveria vir sendo elaborado na época da campanha e ter dado continuidade às coisas positivas, que infelizmente, como muitos colegas aqui colocam, está se destruindo tudo aquilo que foi construído ao longo da história da administração de Caxias do Sul. Por favor, vereador Tuigo.
Obrigado, vereador Périco. Eu acho que é justamente isso. A falta de diálogo também é uma característica desse governo, mas o principal é a falta de preparo e habilidade para lidar com questões essenciais. Estamos vendo pontuais hoje, que é a saúde e a educação. E isso culmina num sucateamento desses serviços essenciais. É o que é muito grave. Essa questão do IGH, por exemplo, da terceirização, né, que é uma forma travestida, né, de gestão compartilhada, porque gestão compartilhada não é, porque lá na UPA nós não temos gerentes, diretores, coordenações que coordenam, que fiscalizam, que tocam os trabalhos dos terceirizados, por isso que estamos enfrentando esses problemas graves. Basta ver as denúncias que são trazidas, que estão chegando até a gente, mas o que mais me preocupa é justamente o mau atendimento. O que está ocorrendo com pacientes, com crianças lá na UPA Zona Norte e que possivelmente, né, com a adoção da terceirização no PA 24 horas, também iremos sofrer com isso. Então é um dado extremamente complicado, né? Nós temos aí, né, procedimentos médicos, os atendimentos que estão penando, está se destruindo toda a caminhada que vem sendo feita ao longo dos últimos 20 anos em termos de saúde, da regionalização, do atendimento de base, especializado, de alta, média e complexidade. Então, nós precisamos lamentar isso, mas o que nós precisamos realmente tocar para frente é fazer com que esse governo, pelo menos, fiscalize de maneira eficiente o atendimento e os procedimentos médicos que estão ocorrendo na Zona Norte. As denúncias que estão chegando são extremamente graves e preocupantes, vereador Périco. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Tuigo. Bom, completando as palavras do vereador Tuigo, que nós também falamos aqui, uma coisa é terceirizar, a outra coisa, senhoras e senhores, é o município estar presente nesta terceirização, caso venha a fazê-la, por exemplo, no pronto atendimento. Isto é, se não tem ninguém lá que represente a comunidade, quem é que está lá falando em nome da comunidade? Naquele momento que tem algum problema. Ah, é o IGH. Mas espera aí, o IGH tem um contrato. Mas quem é que está respondendo pela comunidade? Quem são os nossos representantes naquela terceirização? Na qual foram eleitos para tal? Quem são os nossos representantes? Declaração de direito, presidente. Então, eu passo a palavra ao colega Eloy, por favor. Vereador Paulo, a sua fala me faz eu raciocinar aqui e dizer, terminantemente, eu sou pessoalmente contra as terceirizações. Mas eu coloco um exemplo, vereador Paulo. Se o prefeito hoje fosse uma pessoa que compreendesse um pouco da nossa cidade, ele teria, por exemplo, ido ali na Universidade de Caxias do Sul, vocês topam tocar a UPA Zona Norte, como vocês estão tocando o Hospital Geral? Teria alguma reclamação? Provavelmente não. Não. Provavelmente não, em razão da capacidade que a universidade já acumulou. Não, foram buscar a Eliana Pitbull, né? Foram buscar a Eliana Pitbull lá na Bahia, né? Então, é isso que eu digo que é o amadorismo, vereador Paulo. É o amadorismo, né, de quem não sabe o que está fazendo ali, né? Tu tem uma universidade comunitária aqui do nosso lado, que presta um serviço fantástico no Hospital Geral, aí vão buscar o IGH lá na Bahia. Então, é a incapacidade de compreender o que estão fazendo efetivamente e colocando sob risco a nossa saúde pública, né? Então, esse é o problema desse governo. Bem levantado, vereador Eloy, porque o município, ele faz parte do conselho diretor da Universidade de Caxias do Sul. Ele tem uma cadeira lá no conselho. Ele é um dos mantenedores. Como mantenedor, e muito bem levantado, por que não traz a Universidade de Caxias do Sul? Porque a Universidade de Caxias do Sul tem médicos, tem o curso de farmácia, tem o curso de enfermagem, tem o curso de psicologia, de fono, de fisioterapia, e que poderia dar toda esta bagagem utilizando a educação com os nossos alunos na área acadêmica diretamente com a comunidade. Supervisionado, desculpe, senhor presidente, só para terminar, supervisionado pela própria instituição e pelo próprio município, da qual ele é corresponsável também com a universidade, porque ele faz parte lá do conselho. Então, muito bem levantado, e isso demonstra a falta de preparo e a falta de
planejamento. Senhoras e senhores, só para terminar, essa terça IGH, eu gostaria de lhes dizer uma coisa. Tem esquema. Tem esquema.